O filme começa em uma partida de futebol americano quase no fim. Falta menos de 1 minuto no relógio e os Knights precisam desesperadamente de uma grande parada. A bola é estalada e Devore dispara para frente, pronto para o tackle. Mas é Jake Tyler quem entra em cena com um impacto brutal. Do outro lado, o técnico dos Hornets observa angustiado, sentindo que o time precisa de um milagre. Jake já soma 13 tackles naquela noite e tira um momento para absorver o feito, para a irritação do jogador de número 32. Mais tarde, o ataque lança a bola aberta para Moore. O passe vem alto, mas ele consegue agarrar correndo, só para ser imediatamente derrubado por Jake. Aquilo pode ter sido a última chance dos Hornets, e o descontentamento de Moore é evidente. Sem conseguir parar os Knights na força, Moore apela para a provocação, usando o pai de Jake como munição. Isso é o suficiente para acender algo mais profundo. Jake derruba o jogador 32 de novo, agora com um peso muito mais pessoal. Ele se joga em cima de Moore e não para por aí. Qualquer um que se interpõe sente o impacto. Em segundos, o campo vira um tumulto, jogadores trocando socos, o árbitro sem controle. Quando Jake volta para o vestiário, os hematomas no corpo contam a história melhor do que qualquer palavra. Um companheiro de time o chama para uma festa mais tarde, mas Jake recusa. Precisa arrumar as coisas para a mudança interestadual. O imã de problemas está de malas prontas rumo a Orlando. Em casa, a mãe não está nada impressionada com a briga. A tensão entre os dois fica suspensa no ar até ela precisar sair, deixando Jake responsável pelo irmão mais novo, Charlie, que já é bem independente. Os dois vão para a garagem e começam a empacotar tudo. Jake deixa claro que não se incomoda com o fato de que a carreira nascente de tênis de Charlie é o verdadeiro motivo da mudança. Enquanto Charlie move uma caixa, ela tomba e abre brechas para memórias antigas. A maior parte das coisas do pai já tinha ido parar na Goodwill, graças à mãe, mas aquela caixa passou despercebida. Uma sensação diferente toma conta de Jake quando ele pega a caixa nas mãos e a rebaixa mentalmente a entulho sem valor. Na nova escola, Jake anda sozinho, quieto, cruzando os corredores sem chamar atenção de propósito. No meio do caminho, ele enxerga problema. Um garoto desferindo socos em outro, enquanto 3 ficam só assistindo. Jake se mete para tentar ser o herói, mas o plano sai pela culatra. O garoto que estava apanhando se volta contra ele e acerta um golpe limpo, apenas para deixar claro que ainda manda na própria briga. Jake fica parado, atônito, assistindo o garoto mergulhar de volta na confusão como se nada tivesse acontecido. O recado é simples, ele não é bem-vindo ali. Mais tarde, em sala de aula, surge outra oportunidade de se destacar. O professor faz uma pergunta, ninguém responde, o silêncio domina. O olhar segue para uma loira bonita e Jake acaba respondendo por ela. Depois da aula, a garota, Baja, o chama para agradecer. Os dois engatam uma conversa leve, cheia de flirt, descobrindo pequenos detalhes um do outro, até que as amigas de Baja aparecem e a arrastam embora. Em casa, deveria ser um jantar de família tranquilo, mas Jake tem coisa demais na cabeça. Quando a mãe tenta saber como está na escola, ele responde com ironia. Ela responde no mesmo tom, deixando claro que ele já criou problemas demais para conseguir ficar muito tempo em um só lugar. O garoto que Jake tentou ajudar mais cedo se chama Max. Na hora do almoço, Max aparece amigável, contando que a última briga de Jake no futebol viralizou na internet. Isso capta a atenção de Jake. Max esclarece que aquela briga não foi bullying, mas algo combinado, com vídeo para provar. Ele continua descrevendo as vantagens, a adrenalina, como se aquilo fosse o tipo de coisa que qualquer um desejaria. Jake, no entanto, permanece pouco impressionado, sem demonstrar interesse. Mesmo assim, Max não estava exagerando. O nome de Jake está estampado em diversas telas de celular, e cochichos o acompanham por onde ele passa. No caminho de volta para casa, Baja o chama do banco de trás de um carro, provoca de forma bem-humorada e lhe entrega um pedaço de papel com o endereço de uma festa. Ela espera que ele apareça e Jake decide que vai. O carro se afasta e ele segue andando, com um pouco mais de leveza no passo. Ainda sem falar com a mãe, ele atravessa a casa sem dar atenção a ninguém e vai direto para o quarto. Lá, imprime um mapa da cidade para se localizar melhor.
De camisa limpa, ele chega a uma festa em uma casa impressionante, onde logo reencontra Max. Os dois rapidamente caem em clima de parceria, cruzando a multidão juntos. A camcorder de Max está ligada, pronta para registrar tudo. Ele captura um momento que as garotas prefeririam não ver filmado, mas isso não o incomoda. Seguindo pela casa, Jake conhece Ryan, que se comporta como se fosse o dono do lugar. Para Ryan, a graça de Orlando não está em bebida e biquínis. Ele leva Jake para a varanda, preferindo mostrar e não apenas contar. Do lado de fora está acontecendo uma noite de lutas, aberta a quem quiser participar. Homens e mulheres, gente de todos os tipos, até ex-namorados em busca de desabafar a raiva. Jake fica curioso para saber quem comanda tudo aquilo. Um sorriso aparece no rosto dele quando passa a enxergar a cena sob outra perspectiva, quase com uma estranha beleza. Ele descobre que não existe um líder único. Baja chega atrasada, atraindo a atenção de Jake, mas Ryan logo desloca o foco quando o público se junta, esperando por uma luta entre ele e Jake. Ryan tira a camisa, exibindo músculos definidos, inflando o público e deixando no ar a ideia de que Jake deve um espetáculo, principalmente depois do uppercut que ganhou fama online. Além disso, Ryan também quer saber se consegue vencê-lo. A tensão cresce, mas Jake não tem interesse em lutar, nem com Ryan, nem com ninguém. Mesmo assim, quando ele lança um olhar para Baja, Ryan percebe a brecha e, com um brilho malicioso, vai até ela e a beija. O olhar de Baja deixa claro que aquilo não fazia parte de nenhum acordo, mas a provocação é suficiente para mexer com Jake a ponto de fazê-lo querer ir embora. Na saída, um sujeito fazendo o papel de segurança barra o caminho. Ryan está decidido a conseguir aquela luta e não tem problema nenhum em usar golpes baixos. Ele traz à tona a morte trágica do pai de Jake, sabendo que o garoto estava no carro, mas só o pai estava bêbado. Jake reage na hora, mas alguns caras o seguram. Ele está inflamado, pronto para partir para cima de Ryan, que demonstra o mesmo entusiasmo. A multidão observa, presa atenção, enquanto ninguém percebe Baja sair furiosa. Jake se solta dos que o seguram, avança e empurra Ryan. O clima é selado. Se houver luta, será com luvas, em um formato quase profissional, e Jake aceita. O animador de luta manda todos se acalmarem e estabelece rapidamente as regras. Confronto limpo, nocaute ou desistência encerram o combate. Assim que termina de falar, Jake avança, sem hesitar. Ele lança o primeiro soco. Erra uma vez, erra outra, mas na terceira tentativa acerta um golpe claro no rosto de Ryan. Jake continua avançando agressivo, enquanto Ryan desvia com calma, calculada. No meio de um movimento, Ryan captura o braço de Jake e o torce para trás. A partir daí, ele muda de postura, sai da defesa e assume o ataque. Quando Jake avança como um touro, Ryan o usa contra si, mantém a firmeza, aproveita o peso e o projeta para o chão, embora fique claro que Jake ainda insiste em continuar. Ryan acerta um golpe firme e se afasta, degustando o momento. Jake esbarra em um copo de refrigerante e derruba o líquido no rosto de Ryan. A distração funciona e Jake aproveita para encaixar outro bom golpe. Alguém na plateia considera aquilo desleal e Ryan reforça a ideia, mas ainda reconhece que o adversário tem movimentos interessantes, mesmo estando longe de um nível ideal. Ele se prepara para ensinar do jeito que mais conhece, com dor. Ele acerta a perna de Jake, focando a panturrilha no ponto onde dói de verdade. Outro chute vem em seguida, mirando o mesmo lugar, e Jake mal consegue bloquear. O terceiro golpe entra completo. Ele se encolhe no chão e Ryan continua. A vergonha inflama Jake, que se ergue tentando acertar um gancho, mas erra. Ryan reage rápido, o derruba de novo e desfere mais golpes no rosto. Jake tenta se apoiar no chão, mas Ryan não espera. Acerta um chute direto no maxilar, derrubando-o com tudo. Jake desaba imóvel, parecendo apagado. Ryan absorve os aplausos enquanto Max segue gravando, registrando o momento em que Jake começa a dar sinais de que ainda está consciente. Max anuncia que ele está se levantando, indicando que o combate não terminou. Ainda tonto, Jake consegue ficar em pé justamente quando Ryan investe com mais agressividade. Descoordenado, porém, com alguma sorte na defesa,
Jake tenta resistir, mas a fraqueza entrega a vantagem para Ryan, que o manda de volta ao chão. Max o aconselha a encerrar ali mesmo, mas Jake ignora. Ele volta a se levantar, abraçando a dor, o corpo curvado, o rosto coberto de cortes e hematomas. Trêmulo, mas decidido, ele ainda tenta responder. Ryan gira, encontra o tempo certo e desfere um chute potente no rosto de Jake, arrancando sangue e possivelmente dentes. Esse golpe final apaga Jake de vez. As pessoas sacam os celulares, tiram fotos da figura derrotada, enquanto Jake, em um estado confuso, percebe Max o carregando de volta para o apartamento. Na manhã seguinte, quando acorda, o rosto está completamente destruído, marcado por hematomas roxos e um olho tão inchado que mal abre. Charlie entra no quarto sem querer, se surpreende, mas não chega a ficar chocado. A mãe não está em casa, mas se o rosto dele não se transformar milagrosamente até a volta dela, não terá como esconder. Jake não tem condições de acompanhar o irmão até o ônibus escolar, mas por sorte, Charlie entende e o deixa descansar. Na escola, a luta ainda é o assunto principal. Comentários surgem em todo canto, inclusive na mesa de Baja. Ela não aguenta a situação, se levanta e se afasta, deixando as amigas confusas. Enquanto isso, o alvo das piadas está em casa, cuidando dos ferimentos, quando esbarra na caixa que tinha rotulado como lixo. O objeto dispara uma lembrança de pescaria e ele acaba lançando a caixa pelo quarto como se estivesse jogando fora, a culpa concentrada ali. O impacto castiga ainda mais suas costelas, que estão longe de curadas. Max também tem um momento marcante, passando pelo corredor da escola justo a tempo de ver Ryan encenando a luta diante dos outros, reconstituindo cada movimento e se alimentando da atenção. Em casa, Charlie volta da aula, esquenta uma fatia de pizza e a prepara pensando no irmão mais velho. Jake está em sono profundo quando o menino olha pela porta do quarto. Sem querer incomodar, Charlie deixa o prato ali e vai para o próprio quarto treinar tênis. Mais tarde, alguém bate a porta de Jake. A voz de Max vem em seguida, dizendo estar ali em boa intenção para convencê-lo a abrir. Ele entra sem arrependimento, mas com esperança, convencido de que a noite anterior despertou algo em Jake. Max traz um CD com clipes de treinamento, repletos de técnicas inspiradas nas instruções de seu treinador, Jan Roqua. É o segundo convite, porque Max ainda acredita que há potencial em Jake. Mas Jake rejeita a ideia. Ele encerra qualquer possibilidade, deixando claro que não vai ser manipulado pela lembrança da luta ou por nenhum sentimento de culpa que Max queira usar. O amigo sai frustrado, mas deixa o material para trás, algo com que Jake pode mexer quando quiser. Jake acaba encontrando o local de treinamento, para a alegria de Max. Ele é recebido na porta com empolgação e logo é apontado para Roqua, que dispensa grandes apresentações. No centro da academia, Roqua demonstra com um aluno a forma correta de executar um seoinage, arremessando o oponente por cima do ombro e finalizando com um estrangulamento rápido no chão. Max apresenta Jake, reforçando o interesse dele em treinar ali. Roqua lança um olhar rápido para o rosto machucado do garoto e, à primeira vista, o descarta. Mas a insistência e a determinação de Jake acabam rendendo uma vaga na turma de iniciantes, ao lado de Max. Mesmo assim, o olhar de Jake permanece vidrado nas técnicas avançadas, certo de que consegue aprender tudo rapidamente. Roqua reage com um pequeno sorriso e manda todos para as posições, pronto para mostrar como realmente funciona o nível avançado. Ao comando dele, os alunos caem no circuito 1, uma rotina intensa que Jake precisa acompanhar se quiser provar o que diz. São intervalos de 1 minuto, alternando exercícios de cardio ao sinal do treinador. Max não desgruda, guiando Jake sobre o que vem a seguir enquanto todos avançam pelo circuito. Escalar a corda se torna um desafio. Jake escorrega mais de uma vez, mas as palavras firmes de Roqua o empurram para continuar. Ele mal toca a barra no topo quando o tempo acaba, já exausto. Não há descanso. Em seguida, Roqua chama para formar duplas e inicia rounds de 3 minutos. Jake olha para Miles, menor e aparentemente menos ameaçador, e supõe que será fácil. Assim que se encaram, Miles ajusta a postura, se move rápido e o projeta no chão sem aviso. Jake cai e logo sente o braço preso em uma chave apertada.
Rocco a observa e manda que ele desista, mas Jake resiste por alguns instantes, incapaz de encontrar uma saída. Acaba cedendo com um toque. No round seguinte, Rocco repara que, apesar de falhar nos ataques, Jake tem uma defesa consistente. Ainda assim, Miles esquiva de forma eficiente e o prende em um mata-leão pelas costas. Max o incentiva a desistir, mas Jake se recusa, disposto a ir até as últimas consequências. Eventualmente apaga. Quando volta a si, o rosto de Rocco está acima dele, atento e preocupado. O treinador o ajuda a levantar, ao mesmo tempo em que o alerta que aquela teimosia poderia ter custado caro. Jake ainda defende a ideia de que talvez conseguisse escapar se ficasse acordado, o que acaba despertando um respeito silencioso em Rocco. O treinamento continua marcado para o dia seguinte, bem cedo, mas com uma regra clara. Nenhum aluno pode se envolver em brigas fora do ginásio. Se essa regra de ouro for quebrada, o lutador está fora. A aula termina e Max não contém a empolgação, comentando o quanto Jake marcou Rocco naquele dia. Para ele, o amigo já mereceu um lugar fixo no carro, nada de ônibus. Mais tarde, em casa, Charlie atende a porta e se surpreende ao ver uma loira linda diante dele, Baja, que aparece para tentar conversar com Jake. Ele ainda não está pronto para perdoar, convencido de que ela ajudou a montar o cenário de humilhação na festa. Baja se mostra abatida, arrependida e tenta explicar que as coisas fugiram do controle. Ao mesmo tempo, acredita que Jake não deixa de ser igual aos outros, apenas alguém que foi empurrado longe demais. Ela tenta criar um paralelo entre os dois, contando que também se mudou muitas vezes e que na primeira ocasião em que finalmente se encaixou em um lugar, segurou aquele papel com força. Mesmo que significasse ser a garota popular namorando o cara popular. Jake permanece frio. Sem mais recursos, Baja acaba indo embora. Jake chega ao ginásio 1 hora antes da aula começar e Rocco, percebendo o esforço, permite a entrada. Sem perder tempo, Jake paga adiantado 2 meses de treino, mais do que o valor habitual. No fundo, torce para que isso abra espaço para uma conversa mais amigável, mas Rocco não entra nesse jogo. Ele manda Jake direto para o treino, sem rodeios. Jake decide treinar por conta própria até a turma chegar, mas não consegue evoluir como imagina. Rocco intervém e aponta 2 problemas: teimosia e uma respiração completamente desajustada. Não é à toa que Jake não consegue completar o combo de 3 socos seguidos de um chute giratório para deslocar um saco de pancadas mais pesado do que parece. Rocco demonstra, marcando cada golpe com uma respiração precisa, deslizando o saco de um lado ao outro do suporte com facilidade. A naturalidade do movimento surpreende Jake, mas a teimosia faz com que ele continue encarando o exercício com certa arrogância, mesmo tropeçando no ritmo da respiração. O tempo passa, os alunos vão chegando e ocupando seus lugares. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Ryan continua em destaque ao lado da namorada bonita, embora ela já exiba um distanciamento silencioso. O círculo de populares segue em torno dele como plateia fixa. Em casa, a mãe de Jake retoma a rotina de sempre. Arruma a casa, organiza coisas dos filhos e tenta impor algum senso de normalidade. No ginásio, Jake vai perdendo a rigidez dos movimentos. Ele não está mais apenas imitando, agora realmente treina. O esforço passa a ser notado. Colegas começam a se aproximar e o próprio Rocco lança um sorriso discreto de aprovação à distância. Com a mãe de volta ao controle, o silêncio não dura muito. Ela já percebeu que falta dinheiro e a bolsa de treino nas mãos de Jake só confirma suas suspeitas. Ele não discute, apenas larga a bolsa, enquanto ela abre o zíper e encontra exatamente o que temia: luvas de luta. Isso basta para ela entender que ele está brigando de novo. Em tom firme, deixa claro que isso precisa acabar. Antes, Jake já tinha comentado de forma casual que Rocco praticamente vivia no ginásio, e agora fica claro que isso era literal. Não há mistério sobre como o treinador consegue treinar o dia inteiro. Mais tarde, na aula, Jake e Baja acabam no mesmo grupo. A suposta trégua que deveria acontecer entre eles nunca se concretizou. Jake ainda guarda mágoa, e Baja acredita que seu pedido de desculpas deveria ter sido suficiente. O clima pesa. Irritado, ele perde a paciência e sai da aula, deixando Baja para procurar Ryan. Ela tenta conversar em um lugar mais discreto, mas Ryan prefere continuar cercado pela sua turma.
Ela aponta que a luta com Jake passou de qualquer limite de justiça. A irritação dela com o jeito arrogante e autocentrado de Ryan começa a perfurar a casca de confiança dele. Ele reage com agressividade e despeja um discurso cruel, deixando claro o quanto se considera responsável por todo o brilho dela. Cada frase serve para colocá-la no lugar que ele acha que ela merece, pelo menos na visão dele. Em vez de dobrá-la, aquilo confirma tudo o que ela já vinha sentindo. O fato de ele continuar se alimentando de atitudes de bully é a gota d'água. Isso basta para que ela termine tudo e vá embora de vez. Jake leva toda a frustração represada para o ginásio. A raiva aparece em cada golpe. Rocco a percebe na hora. Há força, mas zero controle. Ele entra no treino para tentar acalmar o ritmo, mas Jake está afiado demais, nas mãos e no temperamento. O treinador tenta trazer o garoto de volta ao eixo, mas quando fica claro que ele não vai ceder, manda que ele arrume as coisas e vá embora. Jake sai irritado, deixando uma última provocação, dessa vez verbal, antes de ir. Rocco mantém a calma. Max aparece em seguida se oferecendo para acompanhar Jake e evitar que ele piore a situação. No carro, Jake se perde nos próprios pensamentos, afundado em lembranças, quase sem reagir à voz de Max. Em determinado momento, o amigo para o carro no meio da rua para tentar tirá-lo do trânsito. Atrás deles, um motorista impaciente começa a buzinar. Esse pequeno estímulo é o estopim. Jake sai do carro e parte para cima do motorista, atacando com os punhos antes que qualquer um entenda o que está acontecendo. Max grava tudo e outras pessoas também. É feio, rápido e, em pouco tempo, está em todos os cantos da internet. Milhares de visualizações e Jake, outra vez no centro do furacão. Em uma festa à beira do lago, Jake aparece e ele não é o único rosto conhecido. Ryan circula com a mesma postura arrogante de sempre. E Baja também está lá, mas longe de qualquer clima de casal. A presença de Jake causa murmúrios. As pessoas já viram o vídeo recente. Baja acaba se aproximando, com a intenção de suavizar o que ficou entre eles. Ele, porém, mantém distância, responde de forma apática e não oferece abertura. Ryan observa de longe, decifrando a tensão como um placar. Ele espera o momento certo e segue Jake em direção aos banheiros. Não para conversar, mas para relembrar quem ainda acredita mandar em tudo. Cansado e mancando, Jake só quer ir embora sozinho. Max, insistente, não deixa o assunto morrer, até que Jake cede e pergunta sobre o beatdown, nome que Ryan já havia mencionado e que agora fica martelando na mente dele. Max o leva para casa e coloca os vídeos na tela do computador. O que Jake vê é completamente diferente de qualquer briga comum. Imagens cruas, clima de evento underground, arenas lotadas, duelos intensos. Beatdown não é apenas uma luta, é o grande torneio do circuito de rua. Um campeonato brutal, sem enfeites, com uma base de fãs tão forte que parece o equivalente de um grande evento esportivo oficial. Só os melhores recebem convite e o tempo está correndo. Falta cerca de um mês e os convites chegam por mensagem de texto. Rocco percebe os hematomas e o modo como Jake se movimenta, tremendo e dolorido. Ele não faz perguntas, apenas o expulsa do ginásio. A regra sempre foi clara. Depois que Jake sai, o próprio Rocco deixa escapar a raiva, descarregando um soco pesado no saco de pancadas. Em casa, o olho roxo de Charlie levanta o alerta. A mãe explode. Jake deveria ser o exemplo, não um peso a mais. Ela está cansada de ter que consertar os estragos. Charlie admite que o ferimento veio de um acidente no tênis, mas a questão permanece. Jake continua sendo o modelo que o irmão acompanha. Quando Jake tenta voltar ao ginásio, encontra a porta fechada simbolicamente. Rocco não está pronto para perdoar. Mesmo assim, ele não desiste e fica esperando do lado de fora com Max, em busca de uma oportunidade. Ao avistar o treinador no mercado, Jake se aproxima e desabafa, culpando a própria raiva pelos problemas que criou com a família. Conta que o ginásio é o único lugar em que esse sentimento finalmente silencia. Rocco escuta e acaba abrindo novamente as portas para ele. O treino recomeça, mas agora em outro nível. Rocco cobra duro, séries longas de flexões, cardio pesado, boxe ininterrupto, sessões de luta agarrada que testam força física e mental.
O que normalmente levaria 1 ano para ser evoluído é comprimido em poucos dias. Até a dieta muda, com alimentos crus que acompanham a intensidade do treinamento. Uma centelha de amizade começa a aparecer entre Jake e Rockwell, especialmente quando os dois correm lado a lado na praia, trocando provocações leves. Em um desses momentos, Jake insiste para saber o motivo de tanta dedicação ao ginásio. Rockwell finalmente se abre. Ele revela que tudo isso nasceu de uma dor antiga. A perda de Joseph, o filho favorito do pai. Joseph era mais novo, mas se destacava em tudo e tinha a preferência paterna. Quando foi baleado em uma boate, Rockwell e o pai se afastaram completamente. O treinamento continua e as lições saem do campo da luta e entram na vida. Jake leva essas lições a sério. Ele comparece a um jogo de tênis de Charlie, levantando o ânimo do irmão apenas por estar presente. A mãe se surpreende ao vê-lo ali e tenta aproveitar o momento para reconstruir a relação. Mas Jake sente que, de certa forma, eles já estão em um lugar melhor do que antes. Com a intenção de consertar de vez o que ainda restava, Jake procura Baja no café e pede para conversar. Ele assume a responsabilidade pelo próprio comportamento, retira qualquer culpa que ainda pudesse pesar sobre ela e se desculpa de verdade. Baja, que se aproxima de homens capazes de assumir seus erros, se desarma. O clima entre eles fica leve e um beijo sela o acordo silencioso de recomeço. Mais tarde, a mãe de Jake passa pelo ginásio. Rockwell está sozinho quando ela entra. Os dois conversam sobre as mudanças no garoto. Ela demonstra gratidão pela presença firme do treinador na vida do filho e confessa que queria que Jake parasse de se punir pela morte do pai. Rockwell demonstra confiança no caminho que o garoto está trilhando. Ela deixa o pagamento do próximo mês e vai embora, discreta. No café, Max está em êxtase com a perspectiva de ver Jake lutando no beatdown. Mas Jake tem outros planos. Ele informa que está fora, decisão que faz o entusiasmo de Max desaparecer na hora. Jake não recua, não quer alimentar o ego de Ryan. Se Ryan quer brigar, que faça isso consigo mesmo. Longe do café, Jake acompanha Baja até em casa. Ela brinca com ele e ele responde com um pequeno golpe de brincadeira que a faz cair rindo no chão. Agora há um conforto entre os dois, fruto de feridas antigas que começaram a cicatrizar. Em meio à atmosfera leve, Jake retribui a proximidade com um gesto carinhoso e recebe outro beijo em troca, deixando claro que algo mais profundo está nascendo ali. Mas no auge do momento, Charlie surge com o telefone em mãos. É a mãe na linha. O clima se desmonta tão rápido quanto foi construído. Em outro lugar, Ryan relaxa com os amigos quando tem um atrito breve com o pai. O confronto é curto, mas intenso. O pai, tão arrogante quanto ele, impõe autoridade sem elevar a voz. Os amigos de Ryan assistem em silêncio, até que surge a notícia. Jake está fora da luta. O sangue do lutador ferve. Ele não está nem perto de aceitar aquilo como final. Na mesma noite, Ryan estaciona diante do ginásio, incomodado, querendo confirmar tudo. Jake não está lá, mas Max está e confirma a desistência. Ryan acena, já tramando, e convida Max para sair com o grupo, dando a impressão de que quer paz. A noite termina com Max caído no chão, coberto de sangue, enquanto Ryan paira sobre ele. Não há justificativa nem alerta. Apenas um espancamento calculado. Até mesmo os amigos de Ryan hesitam, sem saber se ele passou de um limite que não dá para ignorar. Mais tarde, Jake escuta uma batida na porta, a tempo de ver um carro se afastando. No chão está Max, mal conseguindo se manter consciente. A raiva de Jake acende na hora. Baja implora para que ele não entre nesse jogo, mas ele já está decidido. Enquanto parte, Rockwell o intercepta. Jake está pronto para ir para a guerra, mas Rockwell reforça a regra. Se quebrar novamente o acordo de não brigar fora do ginásio, estará acabado. Isso o faz parar por um instante. A conversa ganha profundidade, e o treinador admite que, se pudesse voltar atrás, faria tudo diferente em relação ao que aconteceu com o irmão. Essa confissão diminui a intensidade da fúria. Rockwell não o impede de ir, mas deixa uma verdade. Ele precisa controlar o resultado. Jake volta para casa, pega o equipamento e cruza com a mãe no caminho. Ela não tenta impedir. Aquela é a luta que ele precisa resolver. No local do beatdown,
Jake chega com adrenalina alta, pronto para mostrar que não é mais o mesmo. O evento começa com um nocaute já na luta de abertura, e o público responde com euforia. Quando Jake entra no ringue, é vaiado. Ryan, por outro lado, é recebido com gritos e aplausos, mas os planos mudam rapidamente. O locutor corrige um erro de organização, informando que os dois não vão se enfrentar de imediato. Em vez de um confronto direto, será um torneio em que cada lutador precisa avançar por etapas. As lutas começam. Ryan passa por seus adversários com um estilo agressivo e calculado. Jake segue o próprio caminho, lutando com uma calma que contrasta com o passado. Tudo vai relativamente bem até as quartas de final, quando Jake leva um chute violento nas costelas. Ryan observa de longe e registra mentalmente essa fraqueza. Nos bastidores, Jake sente a dor pulsando, segurando o lado do corpo e precisando de algo além de gelo. Baja o encontra ali, conversa com ele em tom baixo e o anima. Um beijo sela o incentivo, fazendo mais efeito do que qualquer remédio. Enquanto isso, em outra luta, Ryan passa de todos os limites e acerta um golpe no olho do oponente de maneira ilegal. O árbitro não hesita e o desclassifica, apesar de toda a reclamação da equipe. Pronto para sua semifinal, Jake recebe a notícia e toma uma decisão imediata. Abandona a competição. Se não for contra Ryan, a luta perde o sentido para ele. Quando está deixando o local, encontra Ryan à espera. Sem precisar de palavras, o desafio é entendido. A multidão começa a segui-los, transbordando para o estacionamento, onde o confronto real finalmente terá lugar. Ryan parte com tudo, focando de novo nas costelas machucadas de Jake, golpe após golpe. A dor é intensa, mas Jake se mantém firme, recusando-se a cair. Mesmo quando Ryan fecha um estrangulamento ao redor do pescoço, apertando com força, Jake se nega a desistir, apesar dos gritos do público e do desespero de Baja. Em um momento decisivo, Jake muda o jogo. Ele puxa a força do luto, da culpa, de cada lição de Rockwell e transforma tudo em energia pura. Consegue se soltar, dispara uma sequência de socos precisos e encerra a luta com um chute limpo e devastador que manda Ryan ao chão. O final não vem com gritos histéricos, mas com um olhar. Ryan, vencido, reconhece o adversário com um aceno silencioso. Jake retribui, tranquilo, não mais dominado pela raiva, mas pelo controle. Depois disso, Rockwell decide se afastar do ginásio por um tempo, buscando se reconectar com suas próprias raízes. Ryan, por sua vez, finalmente solta a raiva que carregou por tempo demais. Jake segue em frente diferente de como começou. Ainda um lutador, mas agora alguém que entende que a maior batalha sempre foi contra o que carregava por dentro.